Comentários rabínicos da Parashat Tazria, Vaikra, Levítico 12:1 a 13:59. Deus falou a Moshe dizendo: uma mulher que semeará e dará à luz. Levítico 12:1 e 2. Rabino Simlai disse: assim como a criação do homem foi posterior à do gado, animais e pássaros, também as leis relativas à sua impureza e pureza ritual vêm depois daquelas relativas à impureza e pureza do gado, animais e pássaros. Assim é o que está escrito, Levítico 11, 46 e 47. Esta é a lei dos animais e dos pássaros e de toda criatura vivente, diferenciar entre o impuro e o puro, e imediatamente depois uma mulher que dará semente. Porque o homem foi criado em último lugar entre as criações? Para que, se ele não for meritório, lhes digamos: um mosquito te precedeu, um caracol te precedeu. Midrash Rabbah Rashi. Essa interpretação rabínica destaca uma ordem específica na criação e nas leis rituais apresentadas na Torá. Rabino Simlai argumenta que, assim como a criação do homem veio após de outros seres vivos, as leis rituais relacionadas à impureza e pureza do homem também são apresentadas após as leis sobre os animais, pássaros e criaturas viventes. Essa ordem na Torá é interpretada como uma lição simbólica sobre a posição do homem na criação e em relação a Deus. Ao ser criado por último, o homem é confrontado com a ideia de humildade e responsabilidade. Se ele não se mostrar digno, é lembrado de que até mesmo criaturas aparentemente insignificantes o precederam na ordem da criação. Essa interpretação enfatiza a importância da humildade e do mérito humano diante de Deus. Ela também sugere que a ordem da criação reflete uma mensagem sobre a responsabilidade do homem em relação ao mundo natural e ao próprio Criador. Uma mulher que semeará e dará à luz a um filho do sexo masculino. Levítico 12, 2. Se a mulher der primeiro a semente, ela dará à luz a um macho. E se o homem der a semente primeiro, ela dará à luz a uma fêmea. Talmud Nidá 31a. Essa interpretação do Talmud oferece uma visão interessante sobre o processo de concepção e nascimento, baseado na ordem que a semente masculina ou feminina é emitida. De acordo com essa interpretação, se a mulher der primeiro a semente, ela dará à luz a um filho do sexo masculino, enquanto se o homem der a semente primeiro, ela dará à luz a uma filha do sexo feminino. Essa interpretação reflete uma antiga compreensão sobre a concepção e a determinação do sexo do bebê, baseado na ordem de emissão das sementes masculina e feminina. Embora essa visão possa não corresponder totalmente ao entendimento moderno da biologia da reprodução, ela oferece uma perspectiva histórica sobre uma pessoa tentar explicar e entender o processo de nascimento. É importante notar que essa interpretação é uma interpretação rabínica do texto bíblico e reflete a compreensão e interpretação da época em que foi escrita. Como entender este conceito conforme ele se aplica ao serviço a Deus? É sabido que a comunidade de Israel é chamada de mulher e Deus é chamado de homem. Como está escrito, naquele dia você me chamará de marido, Oséias 2,18. Assim como no caso do homem e da mulher, quando a mulher semeia primeiro, ela dá à luz a um homem, o mesmo acontece por analogia no relacionamento entre a comunidade de Israel e Deus. Quando a comunidade de Israel, semeia primeiro, significando que há uma excitação vinda de baixo que evoca uma excitação vinda de cima, e não o contrário, ou seja, a pessoa é despertada para se aproximar de por sua própria iniciativa, sem exigir uma intervenção divina em sua vida, para despertá-los. Então, o amor que nasce disso é uma prole masculina, um amor intenso e duradouro. Torá Or.
Essa interpretação da Torá utiliza a analogia entre o relacionamento entre homem e mulher e o relacionamento entre a comunidade de Israel e Deus, para ilustrar um princípio espiritual. Assim como na concepção física, onde a ordem da semente influencia o sexo do bebê, neste contexto espiritual, a ordem da semeadura da devoção influencia a qualidade do amor resultante entre a comunidade de Israel e Deus. Quando a comunidade de Israel, toma a iniciativa e se aproxima de Deus com devoção e reverência, isso evoca uma resposta divina semelhante à resposta do homem à semente da mulher. Esse amor resultante é descrito como uma prole masculina, sugerindo que é intenso, duradouro e vigoroso. Essa interpretação enfatiza a importância da iniciativa humana no relacionamento com Deus, sugerindo que quando buscamos ativamente uma conexão espiritual e nos aproximamos de Deus com devoção e amor, isso evoca uma resposta divina correspondente. Essa relação de amor mútuo é comparado à dinâmica entre homem e mulher na concepção física, oferecendo uma metáfora poderosa para o relacionamento espiritual entre a humanidade e o divino. Uma mulher dará semente. Levítico 12:2. Existem 3 parceiros no homem: Deus, seu pai e sua mãe. Seu pai fornece a semente branca, da qual são formados os ossos, tendões e unhas da criança, o cérebro em sua cabeça e o branco de seus olhos. Sua mãe fornece a semente vermelha, da qual é formada sua pele, carne, cabelo e sangue, e o preto do seu olho. E Deus lhes dá o espírito, respiração, beleza de feições, visão, poder de audição, habilidade de falar e andar, compreensão e discernimento. Quando chega a hora de partir do mundo, Deus tira a sua parte e deixa a parte do seu pai e de sua mãe com eles. Talmud Nidá 31a. Essa passagem do Talmud oferece uma visão detalhada sobre a formação do ser humano e a contribuição de cada um dos 3 parceiros, Deus, o pai e a mãe. O pai fornece a semente branca, que é responsável pela formação dos componentes físicos mais sólidos e estruturais do corpo, como os ossos, tendões, unhas e algumas partes do sistema nervoso central. A mãe fornece a semente vermelha, que é responsável pela formação dos tecidos moles do corpo, como pele, carne, cabelo, sangue e outros tecidos e fluidos corporais. Deus contribui com o espírito e a respiração, bem como atributo de características mais sutis, como beleza facial, visão, audição, fala, habilidade de locomoção, compreensão e discernimento. Essa visão complexa da criação humana destaca a ideia de que cada ser humano é o resultado de uma colaboração entre Deus e seu pai biológico. Isso ressalta a importância da contribuição de cada parte e reconhece a influência tanto física quanto espiritual na formação de um indivíduo. Além disso, a passagem menciona o momento da morte, quando Deus retira sua parte, o espírito e a respiração, e deixa para trás as partes físicas fornecidas pelo pai e pela mãe. Essa perspectiva enfatiza a transitoriedade da vida humana e a separação entre o corpo físico e o espírito quando alguém deixa este mundo. Qual a forma do embrião? No início de sua formação, é como a espécie de gafanhoto chamado rachon. Seus 2 olhos lembram 2 gotas de mosca, assim como as suas narinas e as 2 orelhas. Seus 2 braços são como 2 fios de seda carmesim. Sua boca é como um grão de cevada, seu tronco como uma lentilha, enquanto o resto dos seus membros estão comprimidos como um objeto informe. E é com relação a isso que o salmista disse: Teus olhos viram minha substância informe. Salmo 139:16. Como fica o embrião no útero da mãe?
Está dobrado e deitado como uma prancheta. Sua cabeça fica entre os dois joelhos, as suas mãos apoiadas nas têmporas e os dois calcanhares nas duas nádegas. A boca está fechada, mas o umbigo está aberto. Sua comida é aquela que a mãe come, sua bebida é aquela que a sua mãe bebe, e ele não descarrega excremento para não matar a sua mãe. Quando surge no mundo aberto, o que estava fechado é aberto e o que estava aberto é fechado. Midrash Rabbah. Essa passagem do Midrash Rabbah oferece uma descrição detalhada do desenvolvimento do embrião no útero materno, assim como sua aparência física durante diferentes estágios e formação. No início de sua formação, o embrião é descrito como tendo a aparência de um rachon, uma espécie de gafanhoto. Seus olhos, narinas e orelhas são comparados a pequenas estruturas e seus membros são descritos de forma rudimentar, ainda em desenvolvimento. À medida que o embrião cresce no útero da mãe, sua posição é descrita como dobrada e deitada como uma prancheta. Sua cabeça está entre os joelhos, suas mãos estão apoiadas nas têmporas e seus calcanhares estão nas nádegas. A boca está fechada, mas o umbigo está aberto, permitindo a conexão com a mãe para a nutrição. Durante o nascimento, o que estava fechado, a boca é aberto, e o que estava aberto, o umbigo é fechado, marcando a transição do embrião para o recém-nascido. Essa descrição do Midrash Rabbah detalhada ilustra a complexidade e maravilha do processo de desenvolvimento humano, destacando a maneira cuidadosa e intrínseca como cada estágio é formado no útero materno. Essa perspectiva oferece uma apreciação mais profunda da vida humana e do papel especial da mãe na nutrição e proteção do embrião em desenvolvimento. Aqui está outra descrição do Talmud Nidá 31a. Venha e veja o contraste entre o poder do santo, bendito seja ele, e do homem mortal. Um homem pode colocar suas coisas em uma bolsa lacrada, cuja abertura está voltada para cima, e ainda assim é duvidoso se elas seriam preservadas ou não. Enquanto o santo, bendito seja ele, molda o embrião no ventre de uma mulher que não está selado e cuja abertura está voltada para baixo, e ainda assim é preservado. Essa passagem do Talmud destaca a maravilha e o poder do processo de desenvolvimento humano, contrastando o poder limitado do homem com o poder de Deus. Ele ilustra como mesmo em circunstâncias aparentes desfavoráveis, como o ambiente do útero materno, onde não há um solo ou fechamento para proteger o embrião, Deus é capaz de preservar e moldar o embrião de forma milagrosa. A fragilidade das coisas colocadas em uma bolsa lacrada pelo homem e com proteção divina sobre o embrião no útero da mãe. A passagem destaca a capacidade de Deus de trabalhar além das limitações naturais e criar, sustentar a vida de maneiras extraordinárias, enfatizando a grandeza e soberania de Deus sobre a criação, destacando sua capacidade de realizar milagres e cuidar de cada aspecto da vida humana desde o seu início. Essa comparação também serve como um lembrete de nossa dependência de Deus e de sua provisão constante em todas as áreas da nossa vida. No 8º dia, a carne do seu prepúcio será circuncidada. Levítico 12:3. Isaac e Ismael estavam envolvidos em uma controvérsia. Disse Ismael a Isaac: sou mais amado por Deus do que você, já que fui circuncidado aos 13 anos de idade. Mas você foi circuncidado quando bebê e não pôde recusar. E Isaac respondeu: tudo o que você entregou a Deus foram 3 gotas de sangue. Mas eis que agora tenho 37 anos. Mas se Deus desejasse que eu fosse massacrado, eu não recusaria. Midrash Rabbah. O Midrash Rabbah relata uma disputa entre Isaac e Ismael sobre quem era mais amado por Deus com base no momento das
circunstâncias e de sua circuncisão. Ismael argumenta que ele demonstrou um maior compromisso e submissão a Deus ao ser circuncidado aos 13 anos de idade, uma idade em que poderia entender e consentir com o procedimento. Ele sugere que isso faz com que a circuncisão seja mais significativa e meritória do que a de Isaque, que foi circuncidado quando bebê e, portanto, não teve escolha no assunto. No entanto, Isaque responde que a verdadeira submissão a Deus não está necessariamente ligada ao momento da circuncisão, mas sim ao compromisso contínuo com a vontade divina ao longo da vida. Ele destaca que mesmo que se ele tenha sido circuncidado quando bebê, sua disposição em aceitar a vontade de Deus é demonstrada pela sua atitude atual aos 37 anos. Isaque afirma que se Deus exigisse, ele estaria disposto a se sacrificar, mostrando assim sua devoção e submissão verdadeira. Uma reflexão sobre a verdadeira natureza da devoção e submissão a Deus, destacando que não é apenas o momento ou o ritual que importa, mas sim a disposição contínua em seguir a vontade divina em todas as circunstâncias da vida. O judaísmo não é uma questão de consciência histórica, perspectiva, ética ou mesmo comportamento. É um estado de ser. Este é o significado mais profundo do debate entre Ismael e Isaque. Quando o judeu é circuncidado no 8º dia de vida, ele fica completamente inconsciente do significado do que ocorreu. Mas esta não experiência é precisamente o que significa circuncisão. Com a circuncisão, o judeu diz: eu defino meu relacionamento com Deus, não pelo que penso, sinto ou faço, mas pelo fato de ser judeu, um fato que se aplica igualmente a uma criança de 8 dias e a um sábio de 80 anos, o Rebbe Lubavitch. Essa interpretação do Rebbe Lubavitch destaca o significado profundo da circuncisão no judaísmo como um estado de ser, além de ser uma ação consciente ou um ato baseado na compreensão pessoal. Ao ser circuncidado no 8º dia de vida, o judeu está expressando um compromisso com sua identidade judaica que transcende a consciência individual. Mesmo que o bebê não compreenda o significado da circuncisão no momento em que ela ocorre, essa ação é uma declaração de que sua conexão com Deus e com a comunidade judaica não é determinada por suas próprias percepções, sentimento ou ações, mas sim pelo simples fato de ser judeu. Essa perspectiva destaca a ideia de que a identidade judaica é algo inerente e fundamental, independentemente da idade ou do nível de entendimento de um indivíduo. Assim, a circuncisão serve como um símbolo poderoso dessa identidade e compromisso com a fé e a comunidade judaica, independentemente da capacidade de compreensão consciente do indivíduo. No 8º dia, a carne do seu prepúcio será circuncidada. Levítico 12:3. Um judeu é essencialmente circuncidado, mesmo que por qualquer razão seu prepúcio físico ainda não tenha sido removido. Assim, o versículo diz: no 8º dia, a carne do seu prepúcio será circuncidada. A carne precisa ser circuncidada, mas espiritualmente o judeu é sempre circuncidado. Al-Shir. Essa interpretação do Al-Shir destaca o significado espiritual mais profundo da circuncisão no judaísmo, além da remoção física do prepúcio. O versículo mencionado enfatiza a importância da circuncisão física no 8º dia de vida de um menino judeu. No entanto, o Al-Shir sugere que a circuncisão espiritual, que é essencial para a identidade judaica, vai além do aspecto físico, mesmo que por qualquer razão o prepúcio físico não tenha sido removido, o judeu ainda é considerado espiritualmente circuncidado.
Essa circuncisão espiritual representa um compromisso e uma conexão com Deus, com a comunidade judaica, que vão além das questões físicas. É uma expressão de identidade do compromisso judaico que permeiam o ser interior de um indivíduo. Essa perspectiva destaca a importância da espiritualidade, da conexão com Deus, como aspectos fundamentais da identidade judaica, independentemente de considerações físicas ou externas. Disse Rabi Yitzhak: a lei do homem e a lei da besta são iguais. A lei do homem é que no 8º dia ele será circuncidado, e a lei da besta é, a partir do 8º dia ele será aceito como oferta queimada a Deus. Levítico 22, 27, Midrash Rabbah. Essa comparação do Midrash Rabbah destaca uma semelhança entre a lei que governa os seres humanos e a que governa os animais, especificamente no que diz respeito ao tempo designado para uma determinada ação. A lei para os seres humanos, como mencionado no versículo, no 8º dia ele será circuncidado, Levítico 12, 3, refere-se ao momento prescrito para a circuncisão de um menino judeu que ocorre no 8º dia de vida. A lei para os animais, como indicada no versículo, a partir do 8º dia ele será aceito como oferta queimada a Deus, Levítico 22, 27, estabelece que um animal pode ser aceito como uma oferta queimada a Deus a partir do 8º dia de vida. Essa comparação destaca uma regularidade na determinação do tempo para certos rituais ou ações, tanto para os seres humanos quanto para os animais. Ela sugere uma ordem e uma estrutura divina que regem não apenas os seres humanos, mas também toda a criação, e destaca a importância do tempo na observância das leis rituais religiosos. O número 7 representa o natural e o número 8 representa o sagrado. É por isso que a circuncisão no 8º dia tem precedência sobre o Shabat, o 7º dia, Keli e Akar. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe e shalom a todos.